A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal O Que Rola na Geronto. Eu sou a Marília Berzins. Eu, Sérgio Pascoal. Você deve estar sentindo falta dos nossos dois companheiros, o Carlos e a Ieda, mas eles foram aproveitar esse carnaval e viajaram. E nós estamos aqui conversando de um assunto mais importante, muito importante, melhor dizendo, sobre o envelhecimento. Você deve ter percebido que nos episódios anteriores nós conversamos sobre um valor inegociável na velhice, que é a autonomia. Hoje nós vamos conversar de uma situação mais específica que envolve a autonomia da pessoa idosa. Para começar, eu vou contar uma propaganda que veiculou há muito tempo atrás, que é mais ou menos isso. Tinha uma rodovia, não é? E tinha um casal de idosos dirigindo nesta rodovia. Eles estavam super tranquilos dirigindo e ligaram o rádio. Ao ligar o rádio, veio uma notícia. A rodovia SP, algum número, está totalmente congestionada. O motorista era o marido. Ele olhou para frente, olhou para sua mulher e falou assim: escuta, não tem ninguém na nossa frente. Aí imediatamente vem uma imagem aérea que atrás do carro deles tinha uma fila quilométrica. Portanto, eram eles que estavam provocando este congestionamento. Imagina a raiva dos que quando conseguiam passar. E o nosso assunto de hoje envolve isso. Até quando uma pessoa idosa deve dirigir? Sérgio, o que você diz? O que a lei fala sobre isso? Então, essa é uma pergunta. Tem uma idade limite para a gente interromper uma pessoa de dirigir? Né? O que diz, então, o Código de Trânsito Brasileiro? Isso é muito importante para a gente pensar. Não existe uma idade limítrofe para alguém deixar de dirigir. Então, não está na lei, não tem nenhuma idade. Chegou nos 80 anos, tem que parar. De jeito nenhum. O que tem é o seguinte: depois dos 65 anos, a lei exige que se faça reavaliações um período menor para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Normalmente a cada 5 anos, a partir dos 65 a cada 3 anos. Isso acho que tem uma razão de ser, porque precisa, depois de uma certa idade, a gente precisa realmente reavaliar as nossas habilidades, e eu estou falando nossa, porque eu também já tenho mais de 65, tá certo? As pessoas têm de reavaliar a nossa habilidade e estar continuando a dirigir com segurança. Né? Você falou de segurança, que é um assunto extremamente importante quando dirigimos. Hoje a gente tem as indústrias automobilísticas, elas estão apresentando veículos cada vez mais modernos, com equipamentos de segurança, com direção automática. Isso facilita, isso favorece com que a pessoa idosa fique mais tempo dirigindo? Sim, isso é muito bom, porque se eu tiver câmbio automático e direção hidráulica, isso facilita muito, porque tira, por exemplo, o fato de eu ter um câmbio normal, ao fazer isso, ainda ter de apertar, eu como uso o câmbio automático, eu esqueço o nome disso daqui, a perna esquerda lá, você pode diminuir sua tensão. Então, o câmbio automático e a direção hidráulica, eles facilitam muito. Mas eu acho que tem algumas outras coisas importantes para a segurança que nós, como motoristas, temos de fazer. Então, por exemplo, exames periódicos de saúde, né, para nossa saúde estar boa, e também exercícios físicos. Então, a prática de exercício vai me possibilitar que eu tenha, por exemplo, uma mobilidade boa para fazer curva, né? Não vou ter limitação de ombro. Não vai doer. Não vai doer, né? Ou para na hora de frear, né? Ou de acelerar, tá tudo bem com a minha perna. Né? Então, exercício físico também ajuda na direção segura. Mas é só isso?
Mas como assim? Assim, eu estou pensando assim, e a minha visão? Então, e nisso estava a questão dos exames periódicos, porque, na verdade, Marília, o código, inclusive, fala que para ter uma direção segura, independente da idade, a gente tem de ter uma boa função cognitiva, uma boa função motora e uma boa função sensório-perceptiva. O que é isso? Cognição, né, é a capacidade que eu tenho de fazer raciocínio, de ter uma boa atenção, de ter uma orientação espacial, saber onde eu estou ou para onde eu estou indo, né? Então eu preciso de uma boa cognição. Motor é muito importante, a minha função motora, que eu preciso de reflexos, eu preciso executar movimentos com segurança, então o freio, a marcha, eu tenho de saber me desviar de obstáculo, quando tiver um buraco, eu tenho de saber com segurança desviar. Então o motor, a parte motora tem que estar muito boa. E a sensório perceptiva é fundamental, que são principalmente 3 funções sensitivas. A visão, né, lógico, a audição é muito importante, está ouvindo bem, né? Por isso que o sinal sonoro de alguém que está chegando, eu escuto, eu sei que alguém está chegando aí com a buzina, e também a propriocepção, para eu ter a sensação, que os nervos que dão a sensação por exemplo, da posição que está meu pé lá no freio, né? E se eu vou ter um movimento suficiente para frear. Então, o sensório, a visão, a audição e os reflexos também, né? Eles são muito importantes para uma direção segura. Olha quanta coisa nós estamos falando. Ou seja, não tem proibição de idade, mas tem cuidados que nós precisamos ter. Eu me lembrei de uma coisa muito comum que acontece, ou as pessoas idosas usam: medicamento. Eu sou hipertensa, diabética, um exemplo. Isso me impede de dirigir? Não. Ou tem uns tipos de medicamentos que complicam a minha direção segura, conforme você falou? Só uma questão do hipertensão e diabetes, eu tenho que estar muito bem controlado. Então, o medicamento é muito, muito importante, né, do diabetes e da pressão, para manter essas duas situações muito bem controladas, para não ter uma descompensação. Você né? Com hipoglicemia, aí o cara está lá dirigindo. Ou uma pressão que descompensa. Nossa. E vai lá para cima, o cara fica com uma tontura dirigindo. E balança. Tá certo? E balança. Então isso significa que esses medicamentos têm que ser muito bem tomados, né, feitos e não falhar. Agora, tem alguns medicamentos que são muito perigosos. Então, idoso adora tomar um remédio para dormir, né? E esse tipo de medicamento que atua no sistema nervoso central, ele diminui a tensão, diminui a concentração e diminui reflexos. Então, se eu fico tomando isso, né? Nós tem alguns outros, tem muitos analgésicos, opioides, por exemplo, que as pessoas também gostam muito e que também influenciam, atuam no sistema nervoso central e que também fazem uma diminuição da tensão, da concentração e de reflexo. Então, quem usa esse tipo de remédio tem que tomar um cuidado danado, tá certo? Porque esse tipo de remédio pode ajudá-lo a ter um acidente grave numa direção. O pior pode ser grave para si, mas pode ser grave para uma outra pessoa, ou para um pedestre, ou para um outro motorista aqui, né? Que está lá, tá certo? Agora eu estou pensando o seguinte, eu escuto muito isso de pessoas idosas. Eu já dirijo há 40 anos, já dirijo há 50 anos, e nunca aconteceu nada comigo. Nunca bati, não levo multa, ou seja, eu sou uma motorista ou um motorista exemplar. Até quando? Olha, volta a insistir, idade não. É lógico que a gente tem muitos motoristas mais velhos que têm um modo de dirigir bem seguro. Então são mais conscientes, não fazem estripulia no trânsito, eles sabem fazer o limite de velocidade, né? E um jovem, por exemplo, pode até ser o contrário disso. Sim. Então, alguns idosos, em geral, mais as mulheres são mais assim, são mais cuidadosas. Então, muitos idosos vão ficando cuidadosos durante a vida, né?
Então, isto é uma atitude muito importante, mas independente dessa minha atitude, eu posso estar sofrendo algumas alterações, por exemplo, catarata. Né? Eu posso estar com uma catarata ainda não diagnosticada, ou então, dependendo do horário, né? Por exemplo, dirigir à noite com chuva, numa estrada escura, mão e contramão, não é uma autopista, uma coisa sensacional. É uma rodovia de qualquer cidade do Brasil aí. Como a maioria das rodovias do Brasil. Então, essa situação de dirigir à noite com chuva é muito perigoso. Não só tem o problema, por exemplo, da acuidade visual diminuída, mas a pessoa, quando vai envelhecendo, tem um outro problema no cristalino. Isto é, o nosso cristalino, que é a pupila ali, tá certo? Ela faz o seguinte, quando eu estou com uma luz muito grande, ela fecha, né? Para deixar, senão aquela luz me cega. Quando vai ficando mais escuro, a pupila abre para eu conseguir ver mais. Agora vocês imaginam, eu estou numa rodovia à noite dirigindo, tem um farol, tudo bem, né? O meu. Né? Aí vem em contrário um outro carro com aquele farol enorme no meu olho e eu não tenho uma velocidade de acomodação da pupila suficiente e eu vou me cegar rapidamente. Eu posso nessa hora assustar, mudar, sair da pista, é extremamente importante. Então, também tem essa situação, né? E fora que eu posso, com o passar dos anos, aparecendo alguma doença. Por isso que eu falo, tem de ter avaliação periódica de saúde. Fundamental. Para a segurança dele e dos outros, fundamentalmente. Lógico. E também tem um aspecto muito forte que é a pressão da família. Pai, para de dirigir, usa um aplicativo, usa táxi, vai. Aí vem a amiga, eu não entro no carro mais com ela, porque idoso no volante, perigo. Esse sentimento é muito forte, é muito presente, Sérgio. Eu acho que a grande questão é conversar com as pessoas idosas, com a família, para ver que não é uma coisa tão simples como a gente possa imaginar. Está Mas certo? tem uma outra coisa, Marília, muito importante. Eu, como ser humano responsável, eu também tenho de pensar e começar autocrítica, né? E me avaliar. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala, olha, será que não é bom, está na hora de você parar? Vem a outra pessoa, olha, você já fez tantos anos? 3 pessoas, 4 pessoas que já vão repetindo. Eu tenho de pensar, tenho de me autocriticar. Será que eu estou bem mesmo? Então vamos rever, vou lá, vou fazer meu exame de vista, vou ver se eu estou me sentindo seguro para dirigir, se eu não estou fazendo algumas bobagens. E o ideal é a própria, inclusive por conta da autonomia, a própria pessoa chegar na conclusão que está na hora dela parar. Ainda mais com a facilidade nas grandes cidades hoje, de você ter a possibilidade de pegar um aplicativo para táxi, ter metrô, ter um ainibus, etc. Então isso é muito importante. É lógico que a pessoa, quando dirige, ela se sente o máximo, né? Eu ainda estou dirigindo, 90 anos. Mas veja, tem autocrítica, porque se alguém já está falando, olha, cuidado. Alguém não, 2, 3, 4, 5 alguém. Será que está todo mundo errado, só eu que estou certo? Né? Tem de pensar nisso com certeza. Ok, acho que nós falamos um pouco sobre a direção e é um assunto que envolve autonomia e mais importante de tudo é respeito ao sujeito de direito pleno que pode decidir a sua vida. Essa decisão implica responsabilidade, cuidados e compromissos. E olha, se gostou, curta, entre lá no Que Rola na Geronto, dá um like, dá um like e inscreva. Muito obrigado. E o sininho. O sininho também, Prazer em vê-los. Vai. Bye, bye.